Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 20º vídeo do curso Análise Fundamentalista de Ações. Nesse curso, o meu objetivo é fazer de você um investidor inteligente e independente. E eu te garanto que no final do curso você terá conhecimento suficiente para conseguir analisar e investir nas empresas certas. No vídeo anterior eu expliquei sobre o EBIT ativo e nesse vídeo aqui eu vou ensinar como se analisa o ROIC. O ROIC é o EBIT menos impostos dividido pelo patrimônio líquido mais a dívida bruta da empresa. Esse é o cálculo. Mas se você já ficou com dúvidas aí no cálculo, não se preocupe. Continue assistindo com atenção, porque eu vou detalhar bem, vou mostrar exemplos e tenho certeza que você, no final do vídeo, vai entender muito bem esse indicador. Mas, afinal, o que o ROIC nos diz sobre a empresa? O ROIC é uma sigla em inglês, mas que traduzido para o português significa retorno sobre o capital investido. Resumindo, esse indicador nos diz a rentabilidade da empresa, o quanto uma empresa consegue gerar de lucro com o capital que ela tem investido. Vou supor números aleatórios para fazer esse cálculo na prática agora e fazer você entender melhor ainda esse indicador. Mas depois vou pegar um DRE, um demonstrativo de resultados de uma empresa da bolsa, para utilizar números reais e deixar esse vídeo mais completo ainda para vocês, ok? Então, para o cálculo do ROIC, vamos considerar 100 mil reais de EBIT e 20 mil reais de impostos, um patrimônio líquido de 200 mil e uma dívida bruta de 60 mil. Descontando os impostos do EBIT, o resultado é 80 mil. E somando o patrimônio líquido com a dívida bruta, o resultado é 260 mil reais. Agora, dividindo o 80 mil pelo 260 mil, vamos chegar no valor do ROIC desse exemplo, que é 0,3077. Mas como o ROIC é expresso em porcentagem, basta multiplicar por 100 e chegamos de fato no fim do cálculo. Então, descobrimos que o ROIC desse exemplo é de quase 31%. Em outras palavras, essa suposta empresa gerou de lucro operacional quase 31% do capital que ela investiu. Trazendo para um exemplo bem simplificado mesmo, imagina que você está vendendo brigadeiros e você investiu no negócio R$1.000 e vendeu todos os brigadeiros por R$1.500. Então, o ROIC do seu empreendimento aí é de 50%. Claro, isso considerando que você vendeu de maneira informal, sem pagar impostos e que não fez dívidas para investir nos brigadeiros. E seu patrimônio líquido é esses R$1.000 que você investiu nos ingredientes, embalagens, utensílios de cozinha. E óbvio que, considerando impostos e dívidas, o resultado aqui não seria 50%, seria menos que isso. Então repare, esse 50% seria a rentabilidade do seu negócio, o quanto ele é rentável, mas essa não é a margem de lucro. A margem de lucro é outra conta. A margem de lucro, como eu expliquei na aula 18, é o lucro dividido pela receita. Nesse caso aqui dos brigadeiros, o lucro foi de R$500 e a receita foi de R$1.500. Fazendo a divisão, a margem do lucro na venda dos brigadeiros foi de 33,33%, ok? Como o ROIC é o retorno do capital investido, você nesse exemplo teve um retorno de 50% do que investiu e 33,33% de lucro sobre o valor da venda. Acho que estou conseguindo deixar tudo bem claro até aqui. Se sim, já deixa o like aí e se inscreve no canal para me ajudar, assim como eu estou te ajudando sem cobrar nenhum real. Beleza? Continuando a aula aqui, ainda tenho muito conhecimento para passar nesse vídeo para vocês. Fiquem até o final que vai valer a pena. Bom, destrinchando um pouco mais sobre o ROIC, vocês viram que o EBIT é um fator que faz parte no cálculo. E para você que não sabe o que é o EBIT, assista a aula 17 desse curso. Nessa aula aí eu expliquei com muita clareza e detalhe o que é esse tal de EBIT. Mas de maneira simplificada, o EBIT é o lucro operacional da empresa, ok? Os impostos também considerados no cálculo do ROIC são o imposto de renda e a contribuição social. O patrimônio líquido é o resultado dos ativos da empresa menos os passivos que ela tem. Sobre o patrimônio líquido eu expliquei com muito mais detalhe lá na aula 15. E a dívida bruta é todo o dinheiro que a empresa pegou emprestado para investir nela mesma e que ainda não devolveu, mais os juros desses empréstimos. Por enquanto, não tem uma aula aqui no canal explicando em detalhes a dívida bruta, mas provavelmente será a aula 23, que será a aula que eu vou explicar o indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido. Mas só com o que eu expliquei aqui sobre a dívida bruta já é suficiente para entender o ROIC. Então está aí na tela em detalhes como surge o valor do ROIC.
E todos esses dados, EBIT, impostos, patrimônio líquido e dívida bruta, as empresas da bolsa informam em seus DREs e balanços. Então agora vamos pegar um DRE e balanço oficial de uma empresa qualquer aí da bolsa. Vamos calcular o ROIC dela e ver se a nossa conta, se o nosso resultado bate com o mesmo valor lá do site Status Invest, que é o site de indicadores fundamentalista que ultimamente a gente vem usando. Mas antes eu gostaria de perguntar para você que está fazendo um curso de inglês, que está investindo na sua carreira, se você já não está cansado de pagar caras mensalidades no seu curso de inglês e não ver resultados. Se for seu caso, confira o primeiro link na descrição. Certo, então uma empresa aí para a gente calcular o ROIC agora, na prática, pode ser a Localiza. Lembrando que o cálculo é só para conhecimento mesmo, você não precisa ficar fazendo essas contas, isso é só para quem quer se aprofundar mais nas teorias e descobrir de onde vêm os números dos indicadores fundamentalistas que a gente encontra em sites por aí. Mas os sites tipo Fundamentos e Status Invest já deixam tudo calculado para vocês, ok? Mas para título de conhecimento e curiosidade, vamos então calcular o ROIC da Localiza. A fonte oficial para encontrar o DRE e o balanço da empresa é o próprio site de RI da empresa. Todas as empresas da bolsa têm a obrigação de ter um site de RI. Bom, já aqui dentro do site de RI da Localiza, basta ir no menu Informações aos acionistas e clicar em Central de Resultados. O DRE e balanço estão dentro do PDF de divulgação de resultados. O último dado divulgado foi do terceiro trimestre de 2021, então é esse que vamos abrir. Os dados que eu vou coletar aqui, vou jogar no Excel para fazer o cálculo do ROIC. Aqui já deixei preparado uma tabelinha numa aba da nossa planilha principal. Bom, voltando aqui no PDF, o primeiro dado que precisamos pegar é o EBIT dos 9 primeiros meses de 2021, porque dos 3 últimos meses do ano ainda não foram divulgados. Eu já verifiquei aqui antes e vi que no PDF da Localiza o EBIT está na página 15. Mas basta você apertar Ctrl F e digitar EBIT na aba de pesquisa, que vai achar com facilidade também, no PDF de qualquer empresa, ok? Bom, o EBIT dos 9 primeiros meses de 2021 da Localiza está aqui. Só um detalhe que vocês têm que observar, como os números apresentados nessa tabela estão na casa dos milhões, esse número aqui significa 2 bilhões 450 milhões e 500 mil reais, ok? Mas podemos coletar esse número do jeito que está aqui e colar na nossa tabela do Excel. Os impostos também estão aqui apresentados um pouco abaixo do EBIT, 683,9 milhões de reais. Também podemos preencher esse valor na nossa tabela. Só observando aqui que os valores que aparecem entre parênteses são valores negativos, como por exemplo aqui nos impostos. É menos 683,9 milhões de reais. Significa que foi um valor pago pela empresa. E quando não tem os parênteses, como aqui, significa que foi um valor que a empresa recebeu. Então, como no cálculo do ROIC é descontado do EBIT os impostos pagos, temos que preencher no Excel os impostos sem o sinal de negativo, ok? Porque na fórmula é EBIT menos impostos. Então, se trazer valor negativo para impostos, vai cair na regra de sinais da matemática, menos com menos vira sinal de mais e vai acabar somando os impostos quando na verdade é preciso subtrair, beleza? Agora vamos procurar a tabela dos passivos para encontrar a dívida bruta e o patrimônio líquido. Certo, está aqui na página 25. A dívida bruta de uma empresa é a soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures que ela tem no curto e longo prazo. Então, no curto prazo, a dívida bruta da Localiza é um pouco mais de 2 bilhões de reais. Podemos anotar esse valor lá na tabela. E a dívida no longo prazo é de quase 9 bilhões de reais. Agora, podemos preencher o patrimônio líquido também. Ele está aqui logo abaixo dos passivos. Bom, agora falta só o EBIT e os impostos do quarto trimestre de 2020 para calcular o ROIC da Localiza. Então, basta abrir o PDF desse período e localizar esses valores. Como a gente viu antes, o EBIT e os impostos estão lá na página 15. Certo, só copiar e colar.
Pronto, tudo preenchido, só calcular o ROIC agora. EBIT menos impostos, dividido por patrimônio líquido mais dívida bruta. E o resultado deu 12,26%. Vamos ver se bate com o site Status Invest? E está aqui, exatamente 12,26%. Então, na prática, você aprendeu de onde surge o indicador ROIC, mas ainda falta discutirmos outros pontos, como o valor ideal para esse indicador e como utilizar ele numa análise fundamentalista. Bom, se a gente sabe que o ROIC é a rentabilidade da empresa, então é óbvio que quanto maior for esse indicador, melhor. E é isso mesmo. Isoladamente, quanto maior for a porcentagem, quanto maior for o ROIC, melhor. Mas é claro que é extremamente importante analisar todos os indicadores para saber se uma ação é boa ou não para se investir, ok? Não escolha uma ação só porque ela tem um ROIC alto, beleza? Talvez você já viu por aí ou vai ver ainda alguma ação com o ROIC negativo, como dessa empresa aqui, da CVC Brasil. Olhem só, um ROIC negativo. Isso é péssimo. Quando o ROIC está negativo, é porque o EBIT dela está negativo. E como o EBIT é o lucro operacional, significa que ela nem lucro está fazendo. Mas é claro que existem investidores que gostam de investir em empresas que apresentam péssimos resultados na expectativa de que a empresa reverta a situação e volte a dar bons lucros. Se isso realmente acontecer, o preço da ação tende a disparar. Eu particularmente não gosto de empresas assim, são muito arriscadas, pois estão ali perto da falência, e também não recomendo essas empresas para ninguém. Se você é iniciante, então, sugiro que fique longe. Beleza, além da importância do ROIC ser positivo, quando você estiver analisando uma empresa, compare ela com as concorrentes dela, com as empresas que estão no mesmo setor. Só assim você vai saber se o ROIC de uma determinada empresa está alto ou baixo demais. Para esse indicador não tem uma faixa de valor recomendada para todos os setores, como tem para outros indicadores. O ROIC varia muito para cada setor, mas o ideal é que a empresa que você pretenda investir tenha uma das melhores porcentagens entre as concorrentes dela e que esteja conseguindo se manter com as melhores porcentagens já há pelo menos 5 anos, ok? Isso seria o ideal desse indicador. Por que 5 anos? Segundo os maiores investidores do Brasil e do mundo, como o Barsi e o Warren Buffett, eles afirmam que 5 anos é o tempo mínimo para uma empresa mostrar solidez no mercado. 5 anos seguidos se mostrando sólida, competitiva e lucrativa. Se você tem interesse em estudar o mercado de ações e aprender a investir melhor o seu dinheiro, aqui no site do canal eu deixei uma lista de livros que eu recomendo e que vão te ajudar muito. Não só a investir, mas em como ganhar mais, como economizar mais e como gastar o dinheiro de maneira mais inteligente. Deem uma olhada aqui nessa lista e clicando na capa você será redirecionado para o melhor preço na Amazon. Bom, então como vocês agora já sabem qual é o valor ideal para o indicador ROIC, podemos preencher aqui na planilha. O ideal é ser sempre positivo e possuir uma das melhores porcentagens do setor nos últimos 5 anos. Mas saiba que independente do indicador, mesmo que o ROIC esteja acima de 40, 50, 60% nos últimos 5 anos, ou mesmo que todos os indicadores estejam nos seus valores ideais, não significa que a ação vai se valorizar nos próximos dias ou meses. Nenhum indicador garante a valorização de uma ação, nenhum mesmo. A importância de analisar o ROIC e os outros indicadores está, primeiramente, em saber onde você coloca o seu dinheiro e empresas com bons fundamentos tendem a serem as mais seguras para se investir e quase sempre também trazem os melhores retornos a longo prazo, ok? Bom, continuando aqui na nossa planilha, tem mais detalhes que vocês precisam saber sobre o indicador ROIC. Os ensinamentos ainda não acabaram. Vocês aprenderam que o ROIC é o retorno sobre o capital investido. Então, na fórmula, o EBIT menos impostos é de fato o retorno, o lucro da empresa. E o patrimônio líquido mais a dívida bruta é exatamente o capital investido, capital próprio e de terceiro. Então, simulando o comportamento do indicador ROIC, se no próximo resultado que a empresa divulgar, o retorno da empresa aumentar proporcionalmente mais que o capital investido, o ROIC aumenta também.
Já se o retorno da empresa aumentar proporcionalmente menos do que o capital investido, o ROIC cai. E se o retorno cair proporcionalmente mais que o capital investido, o ROIC cai junto também. E se for o contrário, se o capital investido cair proporcionalmente mais que o retorno, o ROIC sobe. Agora você já sabe analisar o ROIC. Mas lembre-se, analisar um único indicador não é suficiente para escolher uma empresa. São vários indicadores que vão te mostrar se uma empresa é boa ou não. Esse vídeo termina por aqui. O meu objetivo era fazer você aprender a analisar o ROIC de uma empresa. No próximo vídeo eu vou ensinar sobre o ROI. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você ficou interessado em conhecer melhor o mercado de ações, inscreva-se no nosso canal e acompanhe os outros vídeos para aprender mais. Obrigado pela audiência, forte abraço.